Oi, pessoal. Hoje é uma introdução diferente, porque assim, a pessoa que eu entrevistei nesse vídeo, ela teve uma sacada, uma ideia tão boa que mudou a vida dela para sempre. E às vezes a gente acha que para dar uma guinada na vida a gente precisa ter muito dinheiro, tem que fazer coisas muito mirabolantes. E não, olha, assistam esse vídeo que vocês vão ver que com o inglês e essa ideia, vocês vão ver onde ela chegou, ok? Fala galera, aqui é a Luciana Nap com mais um bate-papo que está imperdível para você que está aprendendo inglês, que quer aprender inglês. E hoje eu vou falar com a Roberta. E olha que, gente, para eu trazer a Roberta aqui, a gente teve que fazer um malabarismo, porque eu moro na Europa e a Roberta mora em Seattle, nos Estados Unidos. Então, nós estamos 9 horas de diferença, né, Roberta? 9 horas, aqui são 2 da tarde e aí já é meia-noite, né? É, aqui 11 da noite, né? Aí 2h20, aqui 11h20 da noite. Então, mas olha, vai, eu sei que já está valendo a pena só de rever a Roberta, que foi minha aluna. Não só você, né, Roberta, mas tua família toda, né? Tua Eu, mãe, tua irmã. o único que não foi só aluno foi meu pai, mas foi eu, minha irmã, meu irmão, minha mãe, todo mundo passou por você. Olha, e vem cá, Roberta, como é que você chegou no meu curso? Como é que você ficou sabendo das minhas aulas? Olha, é engraçado, porque lá em São Vicente, né? Meio que a gente sempre ouvia falar da escola, então todo mundo queria estudar lá. Só que você só podia entrar a partir de uma determinada idade. Então, eu não tinha idade ainda, mas os pais queriam que eu começasse a aprender inglês, então me colocaram numa outra escola até eu até eu atingir a idade, não lembro se era 13 ou 14 anos, ou se tinha 14, enfim, para poder estudar lá com vocês. E eu tinha amigos que estudavam lá e falavam e desenvolveram inglês muito, muito bem. Então, é, na verdade, todo mundo falava da escola e eu queria muito estudar lá, né? Porque eu não era muito fã do método da escola onde eu estava. E assim que eu atingi a idade lá necessária, minha mãe já me mudou para a escola e aí foi. Agora vem cá, você sempre sonhou em aprender inglês? Se via falando inglês? Ou foi uma coisa que teus pais falaram, não, você vai estudar? Como é que foi isso? Não, eu na verdade nunca quis aprender inglês. Meus pais meio que me forçaram. Eu não queria de jeito nenhum. Eu ficava pensando, nossa, eu moro no Brasil, para que que eu vou falar inglês? E foi interessante porque a partir do momento que eu é, comecei a entender o inglês, passei a entender o idioma, eu acabei entendendo sobre outras culturas, acabei entendendo, sim, compreendendo além do idioma. E isso abriu minha mente, abriu meus olhos para o mundo. Quando você começou a ver as aulas que eram diferentes, que a gente também falava sobre a cultura, tinha muita prática. O que você lembra assim, sua reação? O que você achou? Como é que foi? Era muito mais gostoso de estudar, era muito mais gostoso de ir para as aulas. Também ajudava bastante que, como eu falei, vários amigos meus, né? Então, eu já sabia mais ou menos que era um método bem assim interativo, um método que tinha bastante participação, mas foi, assim, aumentou muito mais. Eu aprendi muito mais rápido e desenvolvi muito. O meu inglês foi assim, se já tava bom, sim, foi daqui para a câmera, né? Foi daqui para cá, porque todas as dinâmicas, o modo como a gente aprendia, mudou muito o meu modo de ver a língua. A gente era exposto à cultura, né, a cultura norte-americana, por exemplo, as festas de Thanksgiving, nossa, a gente fazia festas e festas, era super legal. Festas de Thanksgiving, é, várias celebrações que
são daqui dos Estados Unidos e que agora estão chegando agora no Brasil, a gente já celebrava lá há muito tempo, e isso era bem legal. Então, esse incentivo, né, a você aprender mais do que a língua, é, foi, foi, foi muito motivador para mim. Agora, quando é que você lembra quando é que caiu assim a tua, vamos dizer, a ficha, né? Isso daí acho que já não sei se essa gíria se usa mais, mas Sim. de que você estava aprendendo, o idioma estava entrando assim, que você estava absorvendo. Como é Eu que foi lembro isso? exatamente do momento. É muito engraçado porque sabe quando às vezes tem aqueles momentos que ficam marcados assim na sua mente, como se você estivesse vivendo eles de novo? Eu lembro exatamente como foi que eu percebi que eu estava aprendendo inglês. Eu estava na casa dos meus pais, né? A gente morava numa casa diferente de onde eles moram agora, e estava passando Friends no Warner Channel. É, e aí, assim, eu não lembro exatamente o que foi dito, mas eu lembro que o Ross falou alguma coisa e eu entendi exatamente duas palavras que ele falou antes de olhar a legenda. E aí eu fui assim, meu Deus, eu entendi o que ele falou, eu sei, esse negócio é de verdade, nossa, estudar inglês dá certo mesmo, né? Você realmente aprende, não é só, tipo, ir pra aula. E isso foi um momento muito marcante para mim. E aí eu ficava o tempo todo, tá? Deixa eu tentar ver se eu consigo é, lembrar, se eu consigo identificar o que eles estão falando. E aí eu me forçava a tentar entender, né, o que o personagem falava de várias séries, e aos poucos eu fui aprendendo mais. E aí, aos poucos, eu fui também pegando música muito rápido, mas foi assistindo Friends. Duas palavrinhas que eu peguei, e daí em diante foi só sucesso. Porque às vezes a gente desconfia da gente mesmo, fala, não, eu estou aprendendo, eu estou vendo que na escola está fluindo lá no curso, mas eu não Uhum. sei não, viu? Mas de repente você se vê É, vendo um seriado americano, uhum, músicas, né, em inglês, e aí você realmente fala, não, não é que eu estou aprendendo mesmo, né? uhum, Isso é bem legal, isso é bem legal. E é interessante porque o inglês depois entrou na tua vida de uma tal forma que você foi dar aula, né? não, o inglês, assim, abriu praticamente todas as portas que foram abertas para mim, é porque eu sabia falar inglês. E eu sempre falo para os meus pais, né, que eu sou muito grata por eles terem me forçado a falar inglês, porque assim, quando eu fiz 18 anos, na verdade, assim, começa bem antes, né? Eu gosto muito de basquete feminino. Eu estou usando aqui a blusa da WNBA. Quando eu tinha lá os meus 16, 15, 2006, isso eu lembro. Eu comecei a acompanhar basquete feminino e descobri a WNBA, né? Que é a melhor liga de basquete feminino do mundo, que é aqui nos Estados Unidos. É meio que uma liga irmã da NBA, mas hoje está um pouquinho mais independente. E eu descobri a liga, acabei descobrindo as jogadoras, os jogos e tal. Só que não tinha informação nenhuma no Brasil. Porque esportes femininos sempre são deixados de lado, né? Sempre priorizam qualquer esporte masculino sobre qualquer esporte feminino. E aí a única maneira de eu encontrar notícias era entrando nos sites gringos. Era entrando no site oficial da WNBA, entrando em fóruns, vendo as conversas das pessoas, e era tudo, tudo, tudo em inglês. Absolutamente tudo. Você não achava uma informação em português. E aí, bem nessa época, começou o Twitter. E aí eu fui lá no Twitter e comecei a ver também. Nessa época eu já estava apaixonadíssima por basquete feminino. E aí o que aconteceu? Em 2007, eu e umas amigas, a gente criou um blog chamado WNBA Brasil, que foi o primeiro blog sobre WNBA no Brasil. E por que a gente conseguia fazer, né, as matérias, escrever? Porque eu traduzia as matérias.
Então a gente trazia informação para as pessoas que não se encontravam em mais lugar nenhum aqui no Brasil. Então a gente traduzia, principalmente eu, e traduzia português, adaptava, né? Chama de localization no mundo da comunicação. Então passava português e aí o que acontece? A gente acabou virando uma fonte de notícia. A ponto assim da ESPN ir atrás da gente, dos jornalistas que passavam alguns jogos irem no nosso blog para entender, e isso assim foi praticamente o que determinou, me mostrou o que eu queria fazer da minha vida, sabe? Que era ser jornalista ou trabalhar na comunicação de basquete feminino. E só foi possível porque eu sabia falar inglês. Porque se eu não soubesse falar inglês, eu provavelmente não teria achado nada, sabe? Eu teria ficado estagnada. Então, assim, foi. Inglês literalmente mudou minha vida. Engraçado que eu ia te perguntar uma coisa, que eu ia falar assim, é, o que que significou o inglês, né? O inglês abriu portas, você chegar onde você chegou, mas você falou, já falou assim, olha, todas as portas que se abriram para mim, das oportunidades, foram através do inglês. E é E assim, impressionante isso, né? mesmo fora da carreira que eu tenho hoje, né? Quando eu fiz 18 anos e eu queria começar a ganhar meu próprio dinheiro, o que eu fiz? 18 anos eu já fui dar aula de inglês. E eu dei aula de inglês dos meus 18 até acho que os 21 anos, que foi quando eu consegui o meu primeiro estágio em assessoria de imprensa, que eu também só consegui porque eu tinha inglês fluente. E eles precisavam de alguém lá que pudesse falar inglês com os clientes de fora do Brasil, né? E na entrevista eles ficaram assim fascinados com o meu inglês. Então a minha função principal era fazer tradução. A gente tinha tradução todo dia, então era uma necessidade absurda. E como eu tinha inglês fluente, eu fui contratada para assessoria de imprensa. E aí descobri que eu gostava muito de assessoria de imprensa, e mais para frente eu tive uma própria assessoria de imprensa para atletas de basquete feminino. E hoje eu trabalho no departamento de comunicação, né, fazendo assessoria de imprensa para um time da WNBA. Tudo isso porque eu falo inglês. Nossa, não, é impressionante que você conseguiu, através do inglês, unir, né, a tua vida profissional com uma coisa que você ama, que é o esporte e o basquete feminino, né? Assim, o melhor do basquete no mundo está nos Estados Unidos, né? E as pessoas conhecem muito a NBA, então a NBA já tem mais conteúdo em português, tem jogos e tal. A WNBA não. Então foi muito difícil para as pessoas conseguirem achar coisas sobre a WNBA. E eu já ia atrás disso, assim, há muito, muito, muito tempo. Porque no Brasil começou, assim, um boom de basquete feminino com foco em WNBA e agora na pandemia, né? Porque não tinha nada para assistir, o único esporte, o primeiro esporte a começar a jogar em liga, no modo de bolha, foi a WNBA. Então o pessoal começou a assistir, começou a pegar mais, mas eu já fazia isso há muito tempo e eu conseguia entender por causa do inglês. E assim, hoje eu moro aqui em Seattle, né? E a minha vida toda é em inglês. Eu sou casada com uma americana, eu trabalho com americanos. Meu cachorro, coitado, não sabe falar português. É engraçado porque ele é muito espertinho e ele é muito assim motivado por comida. Então, às vezes eu falo assim só para testar, né? Eu falei, Atlas, tá com fome? Quer um biscoito? Quer um lanchinho? Ele não entende. Agora, se eu falo, Are you hungry? Outras coisas que ele entende is it time? Uh, do you want dinner? Então ele sabe dinner, breakfast, hungry, snack, treat. Agora, se eu falo isso em português, ele não tá nem tchum. Finge que nem existe. Olha, gente, é tanta coisa envolvida num outro idioma, né? Quando você fala um outro idioma, não sei, é como se tivesse, é um outro mundo que você vive, né? É uma coisa tão É, impressionante. uhum. É assim.
Como eu falei, né, e tem algo que para mim é muito verdade. O idioma de um país e o modo como esse idioma é praticado nesse país diz muito sobre a base cultural dele. Então, por exemplo, fala-se inglês nos Estados Unidos, fala-se inglês na Austrália, fala-se inglês na Inglaterra, fala-se inglês em vários lugares do mundo. Fala-se português na Angola, no Brasil, Portugal, em vários lugares. Mas cada lugar fala de um modo diferente. E o modo como a gente fala, o modo como a gente fala português no Brasil reflete muito o Brasil e a sociedade brasileira. O modo como falam inglês nos Estados Unidos reflete a sociedade estadunidense. Como fala inglês na Inglaterra, é, diz muito sobre a sociedade britânica, né? Então, assim, um outro idioma é muito abre muito a sua mente. Quando você aprende isso, você entende a essência. Quando você aprende os porquês, né? E para mim essa foi a importância, esse foi assim o principal impacto, porque como eu falei, a gente não tinha um método repetitivo, que você só repete palavras, só quer saber da conversação, só quer aquele resultado imediato. A gente aprendia a gramática, a gente aprendia por que você usa o her desse jeito, por que você usa o this, o that, por que você fala isso de um jeito e isso de outra. Então, esse método mais abrangente mudou completamente o meu modo de ver o mundo, sabe? E ativou essa curiosidade e me permitiu entender, voltando lá para minha trajetória profissional, me ajudou a entender como que certas coisas acontecem no mundo profissional norte-americano, principalmente no esporte, e me trouxe até onde eu estou hoje. Então, assim, eu sei com toda certeza que grande parte do motivo, um dos motivos para eu poder ter chegado onde eu estou é porque eu fiz inglês em uma escola diferente. Eu fiz inglês em uma escola que se de fato esforçava para a gente aprender algo que vai durar para sempre, não assim, não que se você parar de falar por assim um tempinho você vai esquecer, mas é algo que vai ficar na sua cabeça sempre. E é interessante o que você falou, porque às vezes as pessoas não imaginam, elas acham que aprender um outro idioma é você repetir frases, e que aquela frase pode ser dita. Eu sempre falo isso para os alunos, uma das primeiras coisas que eu ensino, assim, quando vai pedir comida. Eu falo assim: você já aprendeu o verbo to want, que é querer, mas você não vai falar I want a hamburger numa lanchonete num país de língua inglesa. Isso é totalmente mal educado, né? Uhum. Então, você tem que saber aprender a falar coisas, mas também saber quando você vai falar, como você vai falar, né? Você não é um Exatamente. papagaio repetindo, né? Não, é que nem quando você aprende could, should, would, can. Assim, você pode falar, você falar, é, can I have that? Could I have that? Would you please give me that? Você está falando a mesma coisa de modos diferentes que vão refletir o que você é, praticamente. Porque se você falar I want that, se você falar só isso, você vai ser tido como grosso. Ah, você fala, would you mind passing me the ketchup? Por exemplo, tá numa mesa, né? A gente, no Brasil, fala, me passa o ketchup. É, eu voltei pro Brasil agora depois de 5 anos e não via minha mãe há 3 anos, via meu pai há 5 anos. E a minha mãe falou assim, você pode parar de falar por favor? Porque eu não tô fazendo nada por. Não tô fazendo para pedir o seu por favor, eu tô fazendo porque eu quero. Eu falei, mas mãe, eu não tô falando por favor porque eu acho que você tá fazendo uma obrigação para mim. Eu tô falando por favor, eu tô falando, não é nem por favor, obrigada. Eu tô falando obrigada porque eu de fato sou grata por você, por me levar na esquina, por me dar uma carona, por fazer um bolo de banana, assim, é, o, o, o ato de falar thank you, né, o obrigado,
diz muito mais sobre o que você sente sobre a outra pessoa do que sobre a sua educação, quando você pensa assim na cultura americana, né? E aí minha mãe achou estranho, ela achou que eu tava sendo meio, achou que eu tava meio fria, que, é, que tipo assim, que ela achava que eu achava que tava incomodando. Mas eu falei, não, é porque, tipo assim, eu quero que você saiba que eu sou grata. Eu sei que você faz isso porque você quer, por amor, mas eu sou grata por isso, e é importante você saber. Mas é porque é algo cultural, né? Aqui, expressar o que você sente não é algo, não é tipo assim, atacar a pessoa. Se você, I did not like that. Aqui, se alguém não gostou de algo, fala não gostei, e a outra pessoa já vai falar, oh, I'm sorry, how can I make it better? Ah, desculpa, como é que eu posso melhorar isso? Então, o idioma reflete muito na interação, porque em português a gente aprende, né? Thank you, obrigada, please, por favor. Mas no contexto social, no dia a dia, como que isso vai refletir na sua comunicação? E eu lembro que quando eu ia fazer o programa Au Pair, você escreveu uma carta de referência. Ah, é verdade, eu escrevi a carta de referência para o seu programa de au pair, né? Eu acabei nem fazendo. Mas você escreveu I highly recommend. Porque o highly recommend aqui é algo tipo assim, nossa, essa pessoa realmente é de confiança, essa pessoa entrega resultado. É E outras, altamente recomendável a pessoa, né? isso. E assim, em outras escolas de inglês, eu nunca viria isso. É algo que realmente, quando você tem a vivência, você tem a experiência do idioma, que você aprende. Então, essa foi uma diferença muito grande de eu ter estudado no Youth Center ao invés de outras escolas. Agora, você estava falando Ah, você pode me passar isso, por favor? Mas olha só, no Brasil ainda, a gente fala assim, você pode... Passa o ketchup, por favor? Mesmo esse por favor, se você falar dessa mesma maneira em inglês, é ofensivo, porque você não passa o que, né? Could you please? Né? Você poderia, alguma coisa desse tipo, né? Vai começar lá no começo da frase, o que você vai usar ali, né? Então, isso é muito interessante, porque as pessoas não têm ideia. Às vezes as pessoas. Eu comento o quanto é importante a parte cultural. Porque eu Nossa, sempre falo: olha, além do idioma, você estar inserido na cultura e agir da maneira correta vai te inserir ali na sociedade. Porque, Roberta, eu não sei se você já viu isso, mas eu vi muito, né? Quando eu morei nos Estados Unidos ou em outros países, na Inglaterra, enfim. Pessoas que falavam inglês, mas que ninguém queria estar perto. Assim, a sociedade ali daquele país. Então, a pessoa tinha que andar só com estrangeiras mesmo, porque a pessoa acaba passando por mal educado, por grosso, por coisas que não é só uma falta de conhecimento, né? Mas isso é muito verdade. Mas tem uma coisa que mudou bastante aqui nesses últimos anos, né? Criou-se uma rede de apoio aqui no país de respeito a traços culturais. Então, por exemplo, eu nunca vou falar inglês perfeito. Eu posso falar inglês fluente, eu posso assim não ser um inglês tão assim rústico, mas eu sempre vou ter sotaque. Isso é claro. E mesmo assim, quando você tinha um sotaque só um pouquinho mais fraco, já meio que. Hoje, existe um entendimento muito grande, praticamente em todos os lugares que eu passei aqui, em questão profissional, de que a pessoa, quando ela tem inglês, fala um broken English, né, um inglês quebrado, um sotaque, isso é sinal de que a pessoa sabe falar mais inglês, mais idiomas do que o outro que só fala inglês. E aí você tá ou então, por exemplo, você tá no ambiente de trabalho e americano tem aquela questão de ser um pouco mais assim, meio não me toques, né? Que é a questão do please e tal. Então, se você fala alguma coisa errada e eles já te conhecem, eles vão entender, respeitar e até perguntar e criar um interesse. Então, hoje, felizmente, existe o que chama aqui de awareness, né? Que é um entendimento, assim, uma consciência da importância da cultura do estrangeiro e do sotaque
dos traits, né, do estrangeiro no seu modo de falar inglês. E isso é muito legal, isso mudou bastante. As pessoas fazem esforço para aprender a falar o seu nome. Então, por exemplo, meu nome é Roberta. E para eles é muito difícil aqui, porque é Roberta, né? Então, eu me apresento como Roberta e depois de um tempo falar, meu nome na verdade é Roberta. Aí as pessoas falam, mas por que você não falou antes? É tão bonito assim, corrige a gente pra gente falar o seu nome certo. Então, hoje as pessoas pedem para corrigir, para falar o nome correto, pedem para aprender. E eu, por outro lado, eu falo, você pode, por favor, me corrigir quando eu errar, por exemplo, um on, um in, um at. Eu trabalho em comunicação, eu morria de medo de que eu não ia conseguir um trabalho aqui, porque eu não sou americana, então eu vou sempre ter alguns erros, né? Mas o meu chefe e os meus colegas, eles são assim, eles admiram muito o fato de que eu sei falar, de que consigo me comunicar, falar, escrever muito bem em inglês, sem ser de modo perfeito. E sempre que tem alguma coisa para corrigir, eles são assim, eles apontam e ajudam. E a sensação que eu tenho no Brasil é quando alguém fala que você errou, já fica, e aí, só porque você é melhor que eu? Mas aqui existe muita questão do crescimento, né? Então, eu aprendi que quando eu não sei tudo, e eu nunca vou saber tudo. Agora, você falou uma coisa interessante, né? Você falou do sotaque, né? Você falou sobre erros, né? Que você pode cometer de palavras, gramatical, enfim. Mas você falou do sotaque, e é interessante porque as pessoas confundem ter sotaque com falar errado. Exatamente. E ter sotaque não é um erro, não, você não está falando errado, você está carregando a sua identidade, Exato. né? E tem gente que quer apagar a identidade. E não é legal, eu acho legal. Óbvio, você não pode ter um erro de pronúncia a ponto da pessoa não te entender, mas ter o seu sotaque é uma coisa muito, não é bonito? Nossa, e assim, eu morei em Nova York durante 5 anos, né? Você morou em Nova York também. Nova York é uma coisa, é lindo, assim, você ver os diversos sotaques, né? Porque você tem o inglês do americano de Nova York, você tem. E aí, quando você fala do americano de Nova York, você tem o americano do Brooklyn, você tem o americano do Queens, o americano do Bronx, o americano de Staten Island e o americano de Manhattan. Todos esses têm sotaque diferente. Aí você tem, em Nova York, você tem os latinos. Mas você tem latinos da República Dominicana, você tem latinos de Porto Rico, você tem latinos do Brasil, do Chile, da Argentina não encontrei muitos, mas da Colômbia tem bastante, Venezuela. É, E é, tem os indianos, tem de tudo, né? aí você pensa nos asiáticos, tem japoneses, coreanos, chineses. Aí uma outra diferenciação que colocaram são os asiáticos do sul da Ásia, que aí entram os indianos. E o pessoal acha que indiano, nepalense, o pessoal do Sri Lanka fala do mesmo jeito, mas não, todo mundo fala muito diferente. Então, Nova York é um mar de sotaque, e essa questão de respeitar os sotaques também vale para os sotaques de quem é americano, né? De quem é latino, porque quem nasceu nos Estados Unidos, mas tem descendência de Porto Rico, República Dominicana, todo mundo fala que é de lá, né? Então, assim, hoje isso é muito legal, sabe? Essa consciência que tem aqui de respeitar, não só e na questão não é só respeitar, é apreciar e compreender, porque respeitar você pode respeitar só de cara, mas você apreciar e querer entender, se interessar, já é outra coisa completamente diferente. E você vê isso. Eu sou muito assim felizarda de aqui em Seattle e lá no Seattle Storm onde eu trabalho. Todo mundo é bem assim, é um lugar bem progressista, é um lugar onde as pessoas respeitam muito, então todo mundo respeita a minha opinião, me colocam para liderar coisa. Eu realmente me sinto muito valorizada e eu vejo de fato que eu ter a dupla, né? Eu não tenho dupla nacionalidade ainda, mas eu tô quase lá.
e eles verem que eu tenho esses dois entendimentos do idioma português, do idioma inglês, do basquete no Brasil, do basquete nos Estados Unidos, para eles isso é muito valioso. E se você trabalha numa empresa estrangeira, que ao invés de valorizar o seu background brasileiro, diminui e te humilha por causa disso, é porque o lugar não é bom. Porque aqui é muito essa a convergência, né, entre dois países é muito valorizado em lugares bons. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você veria sua vida sem inglês hoje? De jeito nenhum, não. A minha vida, assim, os meus objetivos de vida, né, porque desde o momento que eu descobri o basquete feminino, eu sabia que queria trabalhar com basquete feminino. Ou com basquete, né, em si. E o melhor do basquete está aqui nos Estados Unidos. E eu queria trabalhar com o melhor. E essa foi a minha busca de sempre, né? Chama de pursuit. Ah, e não teria como eu estar onde eu tô, viver o que eu tô vivendo, ter uma família, se não fosse por eu falar inglês. Isso eu tenho certeza absoluta. Agora vem cá, para quem está te vendo e a pessoa pensa assim: "Ai, eu não sei se eu estudo inglês, eu não sei se eu consigo aprender, eu não sei se eu já passei da idade". O que que você poderia falar para esse pessoal? Não deixe de aprender, qualquer idade, assim, qualquer idade. O inglês, se você tem objetivos profissionais, é essencial, sim. Se você quer ter uma carreira assim, quer crescer na carreira, se você quer ter uma posição de liderança em multinacional ou empresa grande, o inglês é essencial. Agora a gente vai estar já chegando no final aqui. Vem cá, valeu a pena o esforço de aprender inglês? Com Opa! tudo que você tem, se Não, você tivesse, por exemplo, eu falo assim que eu não minimizo, porque aprender alguma coisa nova é difícil. Não é sim. falar assim: "Ah, não, não, mas é como uma receita de bolo, você vai seguindo um passo a passo, você vai perseverando e uma hora a coisa acontece, né". E eu digo que na minha vida, se eu fosse comparar o esforço do inglês com o que eu tenho, o esforço estaria isso daqui e o que eu tenho, sabe, colhido é Não, muito maior. Fala para mim, valeu a pena? Tem valido a pena? opa, sim, em tudo, em exatamente tudo. Eu ter aprendido a falar inglês e ter assim me esforçado para desenvolver o idioma reflete em absolutamente todas as áreas da minha vida. E até assim ter uma casa, sabe? Tipo, ter um apartamento aqui, saber o que eu quero, tudo isso. Se não fosse por ter aprendido inglês, eu não teria assim certamente não teria realizado a maior parte das coisas que eu consegui realizar hoje. Olha, quero te agradecer demais, sabe, por você ter passado esse tempo comigo. Eu quero ver Claro. se eu entrevisto os teus irmãos também. Vamos ver se eu consigo, né. E, olha, agradeço demais. E eu Claro. sempre termino falando "Bacia" para o pessoal. Então vou te convidar a fazer junto comigo, tá bom? Tá Então, olha, bom. eu agradeço você por me acompanhar até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Bye, bye. Sim. Bacia. De vez em quando eu pego e mando uma mensagem assim do nada pros meus pais. Nossa, eu só queria falar que eu sou muito grata a vocês por me forçarem a aprender inglês. Hey everyone, I'm so happy I got to have this chat with Luciana. And I really encourage all of you to study more and develop your English. You have like this amazing tool with Luciana's YouTube channel. She's a great teacher. She's the reason why I know how to speak English. So you're very lucky to have this at your hand. It is worth it. You should try very hard, even if it's just a couple minutes a day, but try really hard and develop your English skills. And you're gonna see how far you're gonna go.